Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Anexados. É uma honra gravar conteúdo aqui para vocês. E hoje eu queria falar para vocês que eu vou estar recebendo aqui, já tá aí na legenda para vocês, tudo isso, né? Mas, querendo ou não, é um case de sucesso até para mim, tá? Porque eu vim da área do seguro-saúde e aí eu falei, não, como assim? Hoje é aula, então assim, no final pode ser que a gente pegue até um certificado aqui, né? Porque a Fabiana, que está aqui com a gente hoje, vai trazer muito conhecimento. Ela é empresária no ramo de seguro-saúde, especialista em saúde, mãe atípica, e hoje vai trazer para a gente também sobre um projeto novo que tá para acontecer. E aí é isso, gente, inspiração, junta motivação e dá tudo tão bom que eu falei, não, eu não vou deixar passar nada. Eu trouxe até as perguntas já aqui, pra gente não esquecer de perguntar nada, né? E aí eu vou passar a bola aqui pra ela se apresentar, pra vocês conhecerem. Seja muito bem-vinda, Fabi! Obrigada, Karina. Eu tô Nada, muito feliz de estar aqui. Eu acho que eu esperei muito tempo para poder passar um pouquinho do que eu conheço, do que eu sei e de quem eu sou também para as pessoas. Então, obrigada pela oportunidade. Imagina, Fá, a gente fica feliz, porque hoje empresárias, ainda mais empresárias, né? A gente fala aí das mulheres que conseguem hoje tirar um tempinho na agenda para não deixar de ser mãe, né? Mas usar essa versão hoje para levar conhecimento para as pessoas. E aí, o que eu queria falar aqui, primeiro, é assim, eu queria conhecer a Fabiana sem ser a empresária. Quem é a Fabiana? É de Jundiaí? De onde é? Apresenta pra gente Fabiana Portela. Bom, vamos lá. Fabiana é uma menina sonhadora, né? Desde pequena sempre eu quero, eu posso e eu consigo, e eu não desisto nunca. Então eu acho que o meu lema é não desistir, né? Sou mãe de 3, uma menina de 27, um de 17, e o pequeno Matheus, que é o meu autista, de 11 anos, vó de 2, uma menina de 6 anos e uma que completa 2 anos. Sou muito feliz com a família que eu tenho, casada, né? E tenho aí uma trajetória de 10 anos como empresária. Porém, no ramo de plano de saúde, eu estou há 20 anos. Nossa, aí há 20 anos. Eu já vou até encaixar aqui a próxima pergunta. Eu queria saber como esse universo surgiu para você do seguro-saúde e ainda ser especialista na área. Como que surgiu isso, Fá? Eu sempre gostei muito de ajudar as pessoas. E eu trabalhava na Camo do Hospital Paulo Sacramento. E o agendamento de consulta era algo que eu gostava de fazer, sempre gostei, né? Mas eu sentia que eu podia ajudar mais. Sim. Então, teve um dia que eu simplesmente pedi a conta e saí buscando algo que me preenchesse. E eu encontrei uma corretora de seguros, né? Um escritório que precisava de alguém para venda de plano de saúde. É aqui que eu vou ficar, né? E aí, em 2003, eu iniciei com o Edivaldo na Interplanos, vendendo plano de saúde. E eu me lembro até hoje que é muito engraçado, porque a gente usava lista telefônica. Nossa. E me lembro que nós vendíamos Copersic e ferroviários. E na época, o valor para criança de 0 a 18 anos era R$ 51,90. E eu ganhava 10% de comissão. Quando a gente vendia para um idoso, era R$ 590. Era a nossa alegria. Só que o que era legal, a gente podia ajudar a pessoa a ter um atendimento melhor. Então, era o auge. Era o auge. Ai, que sucesso, que sucesso. E aí, nisso tudo, quando você começou, você se recorda, assim, de algo que impactou no começo, que foi um desafio nessa trajetória? Olha, eu acho que o que mais me chamou a atenção foi uma época em que a operadora intermédica, na época, ela estava fazendo algumas mudanças e ela simplesmente cancelou um contrato de associação de panificação de Francisco Morato. E nesse contrato tinham muitos idosos. E aí a gente não podia vender mais nada, não tinha outra opção de plano. E aquilo me cortou o coração. E aí eu fiquei pensando, poxa, como é que a gente ajuda essas pessoas? O que é que a gente pode fazer de diferente para que isso não aconteça, né? Mas aquilo me marcou muito. Eu me lembro que muitas pessoas em tratamento não tinham o que fazer. Elas simplesmente perderam o plano.
Nossa. Né? Então, eu acho que aquilo me marcou muito. Nossa, é impactante, realmente. Porque hoje, se a gente pensar que até idosos mesmo ficar sem o convênio médico, é algo preocupante. Então, naquela época, isso já causou para você que ficou marcado. Foi um impacto grande. Fá, hoje muita gente ainda vê o seguro como uma burocracia, né? Algo burocrático de contratar. Como que você enxerga esse papel hoje no seguro? Lá no escritório, a gente procura fazer a consultoria e não só a venda. Por quê? Você precisa entender em qual momento esse cliente está. O que é que ele está buscando? É uma rede melhor? Ele precisa de um custo adequado? Ele precisa de um plano nacional ou o plano que vai atender a necessidade dele só ali na região? E aí, com essa consultoria, você consegue levar a melhor opção, a melhor operadora e o melhor custo para o cliente. Né? Então, quando o cliente ele procura qualquer pessoa para contratar o seu plano, ele acaba contratando errado. Né? Quando ele procura um especialista, ele tem esse atendimento diferenciado e ele sai mais satisfeito. Fá, quais são os erros mais comuns que as pessoas cometem a escolher um plano de saúde hoje? O principal deles é o valor. Porque quando o cliente chega lá no escritório pedindo pelo valor, a gente sabe que tem operadoras com um custo muito baixo. Porém, ela não transmite segurança e nem qualidade de atendimento. Né? Tem uma operadora que ela estava com um preço bem abaixo e fazia só para criança, e hoje é o que mais as pessoas buscam, um plano para o filho. Né? E aí, quando ela me procurava, eu falava, olha, eu tenho essa opção, mas ela não transmite segurança, porque a operadora é de outra região e ela só tem um credenciado aqui. E o que acontece? Hoje, ela descredenciou esse hospital e essas pessoas que contrataram o plano pelo valor estão sem plano. Então, tem que refazer. E o plano de saúde é prevenção. Você tem que pensar que eu vou fazer e eu vou manter enquanto eu precisar do plano. Né? E você sente que o público ele tá mais preocupado com a prevenção, em cuidar mesmo da saúde? Ainda não. Ainda é uma luta constante. E eu vou dizer isso até de experiência própria. Por quê? O meu marido, ele sempre teve plano de saúde. Ele sempre teve. Porém, homem é aquela coisa, né? Ele nunca vai no médico, ele nunca precisa. E em dezembro agora, ele passou mal e ele foi para o hospital. Quando ele chegou no hospital, ali ele foi direto para a UTI. Ele tem diabetes e nunca cuidou. E, gente, diabetes parece algo que não faz nada, não faz mal, é só controlar. Mas se ela não for bem controlada, bem acompanhada, ela traz prejuízos enormes para a saúde. Então, ali ele internou, ele passou praticamente uma semana na UTI. Hoje ele faz hemodiálise, porque os 2 rins dele não funcionam. Por causa ainda da diabetes, ele teve que amputar um dedinho, né? Então, olha qual foi o prejuízo que ele teve por ter um plano de saúde e não se cuidar. Então, a dica que eu deixo é: façam os exames de prevenção. E aproveitando a oportunidade, inclusive, esse mês de outubro, que é o mês de conscientização da mulher, nós teremos um evento lá no escritório que a gente vai trazer especialistas nessa área. Então, nós temos uma nutricionista, uma enfermeira e uma arte-terapia, uma pessoa que fala de arte-terapia, para trazer essa conscientização. Vão ser palestras curtas, mas para conscientização das pessoas. Né? A gente precisa desse cuidado antecipado. Se eu me previno, se eu cuido, a hora que o problema aparece, ele é muito menor. Muito menor, né, Fá? Eu tenho certeza disso também. Trabalhando na área, sempre foi uma coisa que eu percebi muito, que as pessoas não têm a educação ainda, né, em cuidar da saúde. Não é uma prioridade, as pessoas acabam priorizando, às vezes, um seguro aí de alto, qualquer outro, né? As pessoas ainda dão valor mais no bem do que na vida, né? Com certeza. E é aquilo, né? Eu tenho plano de saúde e tem aqueles 2 estilos de pessoa. As que vão por tudo, porque eu estou pagando e eu realmente preciso utilizar tudo que o plano oferece. E aquelas que pagam, mas preferem não ir por nada. Então,
tem que ter um meio termo. As pessoas, elas precisam ser educadas de que fazer o exame de prevenção, controlar a diabetes, acompanhar a sua saúde é importante. Nossa, faz total sentido, Fá, total sentido. É uma coisa que, assim, que a gente sempre reparou no mercado, né? E falando também um pouco do mercado de saúde, eu vejo sempre que você está em movimento aí, acompanhando, indo em palestras, treinamentos. Eu queria saber, assim, o que você sente para o futuro? As tendências, o que você enxerga para o futuro do mercado do plano de saúde? Olha, recentemente a gente participou do Conec. Conec foi fantástico. Quem esteve lá pôde acompanhar. Trouxeram muitas informações, muita novidade, né? E hoje, o que é que a gente está buscando? Atender o nosso cliente de saúde em 360 graus. Por quê? O meu cliente hoje do saúde, ele é o cliente que vai fazer o seguro do carro, o seguro residencial, o seguro da empresa, o seguro de vida para ele, para os funcionários, para a família, né? E nós temos lá também a questão do consórcio, que se vocês não conhecem o consórcio da BR, consórcios da Loja Cor, que é onde hoje nós do escritório fazemos parte. Hoje o escritório ele faz parte da rede Loja Cor, que é uma rede de corretores a nível Brasil, parceiros mesmos, porque eu não consigo entender de todas as áreas, mas eu tenho dentro da rede parceiros que me auxiliam para atender o meu cliente na necessidade dele. Uhum. Né? Então, a gente vê que a tendência é que hoje os corretores eles passem a atender o cliente com mais ênfase, porque ninguém conhece melhor o cliente e a necessidade dele do que o corretor de seguros. Não, muito bom. Acaba sendo assim, eu confio na Fabiana. Então, além do saúde, ela ainda vai conseguir me atender em consórcio, em vida. Isso é muito bom, né? Muito, faz toda a diferença, porque você não precisa depois ficar buscando aonde eu fechei o meu auto, quem que me atende no seguro residencial. Não, vai estar tudo centralizado com especialistas dentro do mesmo local. E falando nisso também, Fá, as pessoas sempre te procuraram, assim, pelo atendimento consultivo, humanizado. Eu queria entender onde assim que surgiu essa diferença, onde que você se preocupou em fazer esse atendimento humanizado, consultivo, ao invés de ser aquele atendimento só comercial, assim, nossa, tirar pedido, né, que a gente chama aí no mercado. De onde surgiu essa veia, assim, veio da família? Como que você aprendeu a olhar ali para o ser humano, das necessidades dele? Conta pra gente. Eu acho que eu sempre fui muito preocupada com o próximo. Eu sempre quis para o outro o que eu queria que fizessem para mim, né? Então, quando eu via a pessoa com um problema, eu sempre procurei uma forma de ajudá-la a resolver aquele problema, né? E quando eu comecei, nós fazíamos a visita, né? Então, eu ia até o cliente e eu nunca ia só para fechar o contrato. Então, sempre tinha uma conversa, eu entendia a necessidade dele, a gente falava sobre a família, sobre o que estava acontecendo, e eu sempre opinava, olha, a melhor situação para você é essa, olha, você pode, e até mesmo fugia do plano de saúde, né? A gente falava sobre outros assuntos que eu já tinha conhecimento ou que eu podia ajudar de alguma forma, para que esse cliente confiasse em mim, né? E para que eu entregasse o melhor para ele também. Então, acho que essa intimidade que você criava com o cliente é o que tornou esse atendimento consultivo, humanizado. E aí você conseguiu passar isso para a tua equipe, é meio que a cultura da tua empresa hoje, esse atendimento consultivo. Foi. Na verdade, lá na corretora, eu tive muitos consultores, né? Alguns estão ainda no ramo, em outras corretoras, e fico muito feliz por eles, né? Alguns desistiram, né? Não é para todo mundo vender plano de saúde, mas eu tenho pessoas que praticamente de quando eu comecei estão comigo até hoje. E a cultura lá é essa mesmo, a gente poder atender esse cliente com esse olhar diferenciado para a necessidade dele. E
Vou até puxar aqui para a próxima pergunta, porque tem total a ver, Fá. Como que foi para você equilibrar esse lado comercial, que é a venda? Então, assim, trabalhar com venda de plano de saúde, toda essa parte comercial, que a gente tem a parte burocrática, contrato, para também fazer o lado humano, que você trabalha com algo sensível, que o plano de saúde, hoje quando o corretor ele cuida ali do plano de saúde, é íntimo, ele sabe da condição financeira, ele sabe da saúde, então como é para você equilibrar esses dois pratinhos aí, tanto da parte comercial, né, que a gente tem a parte da venda, e algo tão sensível como o plano de saúde, como foi para você fazer esse equilíbrio? Eu acho que às vezes perder é ganhar. Então, eu tive vários clientes que me procuraram para fazer a troca do plano de saúde, para fazer redução de custo. E aí, eu, na conversa, entendia que ele precisava, sim, fazer a redução de custo, mas se ele reduzisse o custo, ele perderia em benefício ou ele começaria uma carência novamente, né? Então, eu sei que tem muitos corretores hoje que eles olham para o bolso e eu preciso da venda, eu preciso do dinheiro. Mas eu explico a situação para o cliente e falo para ele, pensa bem, vale a pena essa troca? Você vai entrar de novo nessa carência. E eu tenho até um caso de uma cliente que ela olhou para uma outra corretora e falou assim, olha, eu fiz há alguns anos atrás com a Fabiana, mas ela nunca me ligou para trocar o meu plano, para reduzir o meu custo. Uhum. E ela era uma cliente que tinha um sobrepeso, então já foi difícil a aceitação dela, porque ela inclusive queria um plano com uma rede diferenciada, um bom plano. E a gente sabe que tem a questão da pré-existente de 2 anos. Eu realmente não liguei para redução de custo, porque ela queria o melhor plano. E ia ser difícil conseguir encaixar ela num novo plano. Pois bem, ela trocou o plano com essa outra corretora. Só que a corretora ela não pensou em momento nenhum na cliente. Ela trocou, fez a redução de custo, ainda assim um plano caro, mas com redução de custo, e tirou os benefícios dos hospitais que ela gostava em São Paulo. Conclusão, ela está insatisfeita. Então, eu não troco o cliente, eu não ligo para o cliente, eu vou trocar se o cliente me procurar. Fabiana, olha, eu preciso. E aí, então, eu entendo a necessidade e mostro a realidade para ele. Se possível, a gente troca. Mas pensando no meu bolso, não. Nossa, é fantástico isso, Fá. E esse lado humano também, que assim, 20 anos já trabalhando com saúde, eu queria também já puxar um gancho aqui para a próxima pauta que a gente vai falar, que é sobre maternidade, tá? Então, vocês aí, além de empresária, a Fá também é mãe, né? Foi o que ela comentou no começo aqui com a gente, mas tem uma maternidade atípica aqui. E eu queria entender assim, isso aflorou esse atendimento humano? Vou dar até um fato assim, mudou a forma com que você enxerga a vida, os negócios, se tornar uma mãe atípica? Então, vamos lá. A gente tem aí 3 crianças e uma diferença de idade grande, né? Então, a mais velha 27, depois 10 anos o de 17 e o pequeno de 11. Uhum. Eu digo que eu não sou a mãezona, eu não sou carinhosa, eu não fico o tempo todo junto, eu não sou aquela mãe de beijar e abraçar e contar a história à noite. Essa não sou eu. Mesmo porque eu e o meu marido, a gente fez uma troca que para mim foi gratificante, né? Conta. Quando eu era mais nova, a minha mãe exigia que eu esfregasse as panelas até que elas ficassem brilhando. E eu tinha que limpar a casa e eu tinha que fazer todo aquele serviço, porque era uma cultura diferente, né? Da de hoje, por exemplo. Sim. E aí eu disse que eu nunca mais na minha vida faria aquilo. No entanto, hoje as minhas panelas são pretas, porque eu não esfrego mais panela nenhuma. Boa né? dica, Fá. E aí, quando eu casei com o Fernando, eu já era vendedora. Uhum. O Fernando me levava para as visitas, fazia a parte financeira e ele sempre gostou de cozinhar. Então, eu amo o Fernando ainda mais por isso, porque a gente fez uma troca muito justa. Então, eu saio para trabalhar e ele me ajuda em casa. Então, ele olha as crianças. O Matheus, ele é pontual com o horário de almoço. O Fernando é pontual. Uhum. O meu almoço aos domingos saía às 3 da tarde. O Fernando, meio-dia, está pronto o almoço para o Matheus comer.
né? Então, a gente fez essa troca que me ajudou muito, né? Mas aí, como eu não sou a mãezona, eu saía para trabalhar, o Fernando ficava em casa. Quando o Matheus nasceu, eu já tinha uma experiência de 2 crianças. Eles eram crianças normais, então dormiam sozinhos, comiam sozinhos, faziam tudo sozinhos na época que eles tinham que fazer, e o desenvolvimento foi normal. O Matheus, desde que ele nasceu, eu percebi que ele era diferente, porque o Matheus, ele não me olhava nos olhos, ele não fazia carinho quando mamava. Quando eu tive que tirar ele do peito, é como se ele nunca tivesse mamado. A criança chora, você tem uma dificuldade. Nossa. O Matheus não teve isso. O Matheus demorou a sentar, demorou a falar, demorou a andar. E eu vou contar aqui, quando ele deu o primeiro passo, foi quando a gente levou ele no neuropediatra. A tia do Fernando, que tinha também uma criança atípica, ela olhou pra gente e falou assim, olha, vocês percebem que ele é diferente? Procura um neuro pro Matheus. E naquele dia foi que eu fiz isso. Ele tinha 1 ano e meio de idade. E no dia da consulta foi o dia que ele deu o primeiro passo dele. É como se ele dissesse pra gente, olha, me ajuda, por favor. Né? E de lá pra cá, a aceitação do Fernando foi um pouco mais difícil. Né? Porque, não, ele é normal, ele demorou um pouquinho mais, mas é normal. E eu falo, Matheus é normal. Ele tem algumas características diferentes, mas é uma criança normal. E eu, inclusive, trato ele como uma criança normal. Eu dou bronca, eu coloco de castigo, e a gente tem uma vida normal. Mas, desde então, o Matheus começou a fazer terapia, desde 1 ano e meio de idade. Ele passou pela PAI, ele passou por algumas clínicas, mas eu acho que a minha dor foi maior quando eu não sou a mãezona, mas eu estou prestando atenção em tudo. Eu consigo olhar o que é que está acontecendo ao redor e quando é o momento de agir. E aí teve 2 situações que me chamaram muito a atenção. Eu pagava escola para o Matheus e ele tinha um matê na escola. Só que ele sempre amou ir para a escola e ele levantava sozinho. Em dado momento, ele não queria mais ir para a escola. E aí, quando ele olhou para mim e falou assim, Glória, eu perdi hora. Me chamou a atenção. E aí eu falei, como assim? E aí eu comecei a ir buscar. Na escola tinha uma sala que eu autorizei que ele fizesse parte para que ele fosse alfabetizado, porque ele tem 11 anos e ainda não sabia ler e escrever. Então, essa sala foi criada com esse intuito. E tinha ali outras crianças atípicas também. Só que o Matheus, ele não queria ficar nessa sala de aula. Ele queria ficar com a turma dele, porque ele já estava lá. Era o 2º ano dele, ele já estava acostumado com a turma. E o Matheus é sistemático, então tinha a entrada e saída de professor, essa troca, ele sabia todos os professores, ele conhecia toda a rotina, e quando foi para a sala 13, ele perdeu isso. Nem a escola, nem a clínica me pontuaram isso. Então, eu tive que chegar lá e entender o que estava acontecendo para tomar alguma decisão. E aí, troquei ele de escola. Aí, na clínica, o Matheus, ele é grande, ele é uma criança de 1 metro, quase 1,80 m. Ele é muito forte, ele tem 110 quilos. Quem mandava nas terapias era o Matheus. Então, ele tem o vídeo do Mussa, que ele ama assistir, porque ele gosta muito de rimar, né? Então, ele assiste esses vídeos e se você vê ele fazendo rima, é como se ele falasse muito bem, tá? Ele é muito esperto, ele é negociador, né? Ele sabe a hora que ele tem que falar e a hora que ele tem que ficar quieto, né? Ele não é bobo, ele percebe o ambiente. E se ele chegasse na clínica e tivesse um terapeuta novo, ele testava esse terapeuta. Ele chegou a colocar terapeuta para fora. Ele ditava a regra da terapia, da aula, o que ele ia fazer e como ele ia fazer. E aí eu vi que ele fazia 10 horas por semana. Nos últimos meses, ele estava fazendo 12 horas por semana. Só que não tinha evolução. Nesse momento, eu tirei ele das terapias. E aí, eu comecei a pagar uma terapeuta para vir em casa
4 horas por semana. São 2 dias de 2 horas. Em menos de 2 meses, o Matheus está lendo. Ele está escrevendo. E aí eu me pergunto, faz sentido tanta terapia sem acompanhamento, sem evolução? E saindo, né, também do ambiente dele. Exatamente. Então, eu acho que a maior preocupação hoje seria com a criança. Só que a terapia, as clínicas viraram um comércio muito grande, né? E tem muita criança autista no mercado. Está acontecendo muitas coisas. Só que essa conta não fecha. Então, a gente tem as terapias, as crianças frequentam, mas o que é que o pai está cobrando dessa clínica? Como ele tem que cobrar? Porque não é só cobrar. Eu não sabia cobrar, porque eu sou mãe. Eu sou mãe, eu não entendo o que a terapeuta faz para ensinar o meu filho. E eu não conseguia cobrar, né? E aí ficava do jeito que estava, ou seja, de qualquer jeito. Como se fosse até não um abandono, mas, né, específico, mas é sem ninguém olhando aquilo e observando a situação. E aí, no caso, o mais prejudicado era o Matheus. Era o Matheus. Isso. Hoje aconteceu um caso que me chamou muita atenção. Então, o Matheus está nessa nova escola, que ele está indo muito bem, né? Ele teve, assim, uma interação muito grande, ele foi muito bem recebido pelos professores, pelos amigos da escola, a turma. Que bom. Só que ele falou para mim, mãe, eu preciso de uma terapeuta. Eu falei, Matheus, você não precisa. Agora você já está aprendendo a ler, a escrever, você sabe fazer tudo sozinho. Ele falou, não, mãe, eu preciso de uma terapeuta. Eu falei, mas por que você precisa da terapeuta? Porque quando eu vou fazer atividade, eu não sei fazer sozinho. E aí eu chamo a professora, ela está ocupada. Ela não pode me atender. E isso seria algo normal. Só que o que eu percebi, ele tem ficado nervoso, porque aí ele fica ocioso. Ele não consegue fazer, mas ele quer fazer. E aí ele desregula. E desestimula ele também, né? A querer fazer ali a tarefa, né, Fá? E qual é o problema de uma criança autista desregulada? Ele começa a atacar outras crianças, né? Então, pensa numa criança de 11 anos. É uma criança, mas ele tem 1,80 m. Perto dos demais, ele é enorme. Assim como eu tenho medo que machuquem o Matheus, eu tenho medo pelas outras crianças, porque a força de uma criança autista, ela é muito grande, né? E ele não mede, ele não tem noção daquilo que ele está fazendo. Então, um empurrãozinho bobo para alguém, da criança autista, do Matheus, mais específico, é como se fosse um empurrão enorme. Essa criança, ela vai ao chão, né? Sim. Então, eu não sei o que é que poderia ser feito. Ou melhor, eu não sabia. A gente vai trazer isso ainda. Calma, porque algumas coisas me chamou a atenção nessa sua fala, Fá. Primeiro, que eu queria enaltecer, assim, a parte que você comentou sobre o parceiro, que você teve um esposo, né, que um parceiraço, assim, para te apoiar, porque, assim, você tá empreendendo há 20 anos, assim, são 10, né, de corretora, 10. Mas é 20 anos já, tipo, vendedora, sangue mesmo, dando, né, raça ali pelo projeto, pela sua profissão. E, então, assim, ter um parceiro fez a diferença. Muito grande. E deixa eu só complementar. Na verdade, quando eu era consultora desse escritório, do Edivaldo, eu nunca gostei de ficar só internamente, né? Então, eu fazia as minhas visitas e as visitas das outras consultoras também. Então, eu fazia essa parte de visita, eu corria atrás, mas eu nunca gostei de dirigir. Então, quem me levava para as visitas era o Fernando, né? E aí, quando eu ganhei várias premiações, a gente viajou muito. E foi aí que eu comecei a viajar e conhecer o Brasil um pouco. A gente vai colocar algumas fotos aí dessas viagens, gente, porque assim, a gente não tá falando aqui, não desmerecendo, né, quem tá começando na profissão, mas a gente tá falando com case mesmo de sucesso, de metas batidas, de vidas vendidas, que teve premiação, teve campanha, teve viagem e muitas, né, Fá? Muitas. E foi numa dessas viagens,
se eu não me engano, se não falha a memória, que já não é tão boa, foi para a ilha de Comandatuba, né? E nessa viagem, os corretores começaram a falar para o Fernando, não, vocês precisam tentar, vocês têm que investir. Mas eu nunca fui a empresária. Eu sempre fui a consultora de plano de saúde. Mas estava na veia, né? Vocês repararam o quê? Que ela fazia a visita não só a dela, como a da equipe também. Então, assim, tinha alguma coisa ali diferente, né? Tinha, gente. Porque, assim, hoje o mundo cada vez mais individualista, a gente consegue reparar. Tô preocupada com a minha venda, né? E você não, ali, ó, lá atrás já não. Se tem essa dificuldade, se tem essa dor, eu já vou sanar aqui. Então, eu faço as visitas. Isso foi muito bom. E aí, a gente abriu a corretora. E naquela época, todo o incentivo até hoje veio do Fernando. Você consegue, você pode, você já sabe fazer, eu tô do seu lado, né? E eu me lembro que quando a gente abriu, em abril de 2013, muitos donos de corretora falaram, ela vai quebrar. Ela não vai durar 3 meses no mercado, ela não vai conseguir, e isso me magoava muito, né? E, no entanto, eles estavam errados, porque a gente está aqui há mais de 10 anos, né? E agora mais forte, mais firme, porque hoje eu sou corretora de seguros, eu tenho a SUSEP plena, né? E nós fazemos parte da rede Loja Cor, como eu já falei, para atender esse cliente em todos os ramos, né? Então, eu só não me mantive como corretora de planos de saúde, como eu tenho a minha corretora para atender esse cliente totalmente. O cliente, ele tá super amparado. Sim. Não é, Fá? Porque foi um ponto que você trouxe mesmo, né? Porque aí, contrato saúde, o odontológico também, né? Mas Sim. aí ficava, tipo assim, e o vida, e o alto. A pessoa já confia em você. Ela já confiou o bem mais precioso ali, que é a saúde, né? Então, assim, hoje, fazendo parte dessa Loja Cor, você consegue, né? Fazendo parte do pessoal da Loja Cor, você consegue hoje abranger, prestar assistência para o cliente do começo ao fim. E o que é mais legal, quando a gente fala de plano de saúde, as corretoras, ela tem consultores, né? E normalmente os consultores, eles fazem aquele atendimento e alguns muito bem feitos, né? Mas quando a gente fala dos seguros, não dá para você ter consultores de seguros, né? Você tem que ser especialista. Então, sim. Eu consigo entender de alguns ramos dentro do seguro. E é por isso que a gente resolveu optar pela rede Loja Cor, porque eu preciso de um especialista que entenda a sua dor e a sua necessidade, né? Para vender dentro de todas as seguradoras que a gente trabalha, eu não vou buscar preço, mas eu vou buscar a melhor qualidade. A seguradora que vai te atender melhor. E eu só consigo isso se eu tiver um especialista. Que demais, adorei, muito bom. E a gente, né, tava falando ali também sobre o Matheus, sobre a maternidade atípica e tal. Eu queria, assim, depois de tudo isso, dessa consciência, você consegue enxergar a vida e os negócios de uma maneira diferente? Prestando mais atenção, esse lado mais humano, esse lado mais, hoje, assim, mais afeto, né? É um pouco mais de afeto ali sobre a situação. Você consegue enxergar a vida, os negócios de um jeito diferente? Bom, o que me fez vir até aqui, o que me trouxe até aqui, eu sou mãe, né? Eu sou mãe de uma criança atípica, eu sou empresária, e eu sou especialista em seguro-saúde. E aí eu comecei a colocar na balança. Quando o seu filho vai para a escola, que já tenha uma escola particular, que tem o inglês, mas você quer que o seu filho aprenda bem o inglês, você paga uma escola particular. Sim. Se a gente pensar lá atrás, quando eu comecei a vender plano de saúde, quando o paciente ou quando o cliente precisava de um psicólogo, ele não ia no psicólogo do plano, ele pagava o psicólogo particular. Por quê? O atendimento era diferenciado. O atendimento era completo. Ele não fazia meia hora de terapia, ele fazia 1 hora completa, né? E isso deixava esse cliente feliz. E ele pagava por esse atendimento, mesmo estando no rol da ANS, mesmo ele tendo essa cobertura no plano de saúde. E tá tudo bem.
Em determinado momento, veio as crianças com autismo, veio as crianças com TDAH, as crianças que precisavam de tratamento. E aí, gente, é engraçado porque você chega no consultório, o médico ele olha para a criança e a criança não olhou para ele, é autista. A criança pisou na ponta do pé, é autista. O Matheus, quando ele fez o diagnóstico com 1 ano e meio de idade, e eu acredito que estava no começo ainda, né? Não era, me perdoe até a palavra, mas não era uma febre, o autismo. A gente fez todos os exames possíveis para descartar qualquer problema de saúde. Ótimo. E depois que a gente descartou todas as possibilidades, e aí foi entendendo as características do Matheus, a gente entendeu que era, assim, uma criança autista e ele foi laudado. O Matheus, ele não sentava para comer, a gente não podia sair para restaurante. O Matheus, ele se batia, ele batia a cabeça na parede, me dava desespero, ele puxava os cabelos, né? Ele batia nas outras pessoas. Matheus era uma criança que foi muito difícil passar por essa fase, não foi fácil, né? E já tem emenda, então, essa parte de desafios da maternidade. Comenta com a gente também, tá? Foi muito difícil, e a gente conseguiu passar por elas, as terapias ajudaram muito. O Matheus é autista, grau 3 de suporte, né? Então, ajudou bastante fazer a terapia. E aí eu comecei a colocar na balança tudo isso. A gente trabalhava de uma forma e eu conseguia vender plano de saúde. Hoje eu tenho as crianças autistas que precisam de terapias. E aí eu queria pedir a atenção das operadoras nesse momento e das pessoas, né? Porque quando você é mãe, você paga um plano de saúde, você acha que você tem por direito cobrar da operadora que ela cubra esse tratamento. Sim. Certo? Quanto você paga no plano de saúde do seu filho? Eu sei que você espera o melhor para ele. Mas eu, enquanto empresária, colocando na balança, eu sei que essa conta não fecha. Essa conta não bate, porque você vai pagar em terapia no mínimo R$10, porque são muitas horas de terapia, né? E aí você está pagando hoje um plano de saúde para a criança, numa operadora que tem o plano individual, ele está saindo R$300 por mês. Sim. Só que essa criança nem sempre precisa só da terapia. O plano de saúde, ele é para consulta, é para uma internação, é para uma cirurgia, é um pronto-socorro. O plano de saúde, ele é mais que terapia. Sim. Ele tem que atender o cliente em todos os sentidos na saúde desse cliente. E aí, quando a gente obriga a operadora a pagar essas terapias, e normalmente as clínicas já têm convênio ou tem um advogado por trás para obrigar essa operadora a pagar o tratamento na clínica específica, o que vai acontecer? Daqui a pouco, a gente não vai conseguir mais pagar o plano de saúde, porque isso vai encarecer de uma tal forma que vai ser inviável manter o plano de saúde. Qual foi a forma que as operadoras acharam para amenizar essa dor, né? Vamos dividir o custo. Então, eu vendo o plano de saúde sem coparticipação para consulta, para exame, para pronto-socorro, para cirurgia, mas a parte de terapia, a gente vai se ajudar. Alguns advogados acharam uma nova brecha na lei, onde eu cobro a primeira sessão daquela de psicólogo, né? Mas as demais eu não posso cobrar. Gente, eu olhando enquanto mãe, isso é fantástico, porque eu reduzo o meu custo. Eu olhando enquanto empresária, essa conta não fecha, né? Algum lado vai quebrar. Algum lado não vai ser sustentável. Eu olhando enquanto corretora de plano de saúde, a gente precisa mudar. Se a gente não mudar a nossa consciência, a gente daqui a pouco não tem mais plano de saúde. A gente não vai conseguir utilizar. E o SUS é bem mais difícil que isso. Nossa, Fá, disse tudo. E enquanto mãe também, a típica aí do Matheus, você acaba observando que o prejudicado, no final das contas, vai ser ele. É o Matheus. É ele, É o né? Matheus. Isso
isso tudo que você trouxe é muito importante, muito válido. Essa parte de terapia é algo que as operadoras vêm batendo há muito tempo já, né? E quem não é especialista, quem não cuida só dessa parte, ou, né, começou agora no mercado, acaba passando informações indevidas, né? Que a gente sabe muito bem. Hoje os consultores, eles têm, inclusive, medo de vender. Falou que é uma criança autista, não, a gente não consegue, não sabe para onde ir. E qual que é o problema? Essas clínicas que hoje viraram, querendo ou não, não são todas, não quero generalizar, porque tem clínicas que fazem um trabalho sério, com acompanhamento, né? Mas algumas a gente sabe que não é assim que funciona. E aí, esse terapeuta que está lá na clínica, ele já acha que ele está atendendo muitas crianças, que ele já tem um conhecimento muito grande. O que ele faz? Ele sai da clínica e vai abrir a clínica dele. Né? Então, por isso que eu digo que virou um comércio. Hoje, o atendimento ABA, que seria especializado para as crianças autistas, você encontra na internet o curso. Quando que uma preparação, um atendimento individualizado para o crescimento, para a evolução dessa criança vai ser feito pela internet? Meu Deus. Não tem como, né? Você tem que estar ali na prática, tem que ter uma orientação diferenciada. São coisas que não se completam, né? Fazer um curso de internet para atendimento de uma criança autista, não dá. Nossa, Fá. Você trouxe um ponto aqui muito importante também, quando você falou sobre especialistas correrem, meio que correrem mesmo, de quando chega essa situação, né? Da mãe ali, atípica, do filho autista. Eu, enquanto atuava aí no mercado, fiquei 8 anos, posso garantir, sim, tá? Uma dor minha, que era mesmo, gente. Eu não conseguia lidar com esse tipo de perfil de cliente. Eu não conseguia entender as dores. Por quê? Eu olhava até como você trouxe aqui, o lado da operadora, o custo que tá pagando, a conta não fecha. E as mães, né, sempre trouxeram assim pro corretor, que eu não fui bem atendida, que eu cheguei lá, nem olhou na cara do meu filho. Então, assim, chega a ser triste. Então, eu preferia, assim, de verdade, não comercializar. Então, assim, é bom ter você, assim, no mercado, Fá, porque você consegue hoje entender os dois lados e você consegue prestar esse atendimento aí para várias mães. A gente sabe que tem muitas mães perdidas que contratam aí com qualquer, né, não é especialista, qualquer vendedor, vamos dizer assim, qualquer vendedor, e aí acaba depois tendo várias dificuldades. Muitas mesmo. E hoje você faz esse papel, você divulga isso para as mães, você consegue atender hoje lá na corretora? Eu consigo atender, a gente explica, né, e deixa claro que essa criança ela vai entrar com uma carência de 6 meses para iniciar a terapia. Não tem o que fazer hoje, as operadoras, todas elas têm essa carência, né? Porque pelo menos é uma forma de respirar, né, por 6 meses para depois iniciar esse tratamento, porque a gente sabe que é longo. E por que é um tratamento longo? Porque enquanto o seu filho não evolui, ele mantém essa clínica funcionando. Porque se eu vejo a evolução, eu diminuo as horas de terapia, eu diminuo o atendimento dele e a clínica deixa de ganhar da operadora. Percebe que é uma roda? Complexa. Vamos prestar atenção nisso. O podcast aqui tá recheado para vocês, assim, de verdade. Já deixa seu comentário aí, curte, porque assim, é ouro. Esse conteúdo aqui, esse bate-papo, eu estou tendo com ela, mas assim, vocês sabem que hoje o podcast acaba sendo essa ferramenta onde leva a informação aí, e tudo que a Fabi tá trazendo aqui é a realidade, e assim, anotem, compartilha com alguma mãe atípica que você conheça, ou, né, com todos também, mas em específico, porque assim, é um mercado que as pessoas estão abandonando. É um mercado que, não abandonando, mas deixando de lado, né? Dando preferência para outro tipo de cliente. Não, vamos atender só o empresarial, né? Que tem menos dor de cabeça, vamos dizer assim, né? Como se fosse uma dor de cabeça atender. Por quê? Querendo ou não, você vai ter que se dedicar para atender aquela mãe, para entender onde ela quer o atendimento, para mostrar as clínicas, como vai funcionar. E até por falta de habilidade, às vezes, a pessoa vai preferir falar, não, eu não comercializo, vai ter que se dedicar, né?
A fila de espera, inclusive nas clínicas, é imensa. É imensa. Por quê? Ou porque realmente está lotado, ou porque não tem terapeuta para fazer aquela atividade, aquela demanda. Eles não têm mais. Nossa, Fá. Nossa, impactante, gente. Muito bom. E aí eu queria também fazer uma pergunta geral, assim, Fá, não só sobre ser mãe atípica, mas na maternidade, assim, no geral. Porque são 3 filhos, né? Então, assim, a gente tem os outros 2 também. E eu queria saber de você quais foram, falando em maternidade, o aprendizado que você teve quanto a isso, quanto maternidade. Eu acho que cada faixa etária tem a sua própria dor de cabeça, né? Eles estão em momentos diferentes. Eu procuro sempre que eu posso estar por perto, ajudar. E é engraçado que o meu filho de 17 anos, ele tem um grupo de amigos, vários amigos, e ele sempre queria sair. Mãe, deixa eu sair. Mas eu nunca gostei que ele estivesse na noite, na rua. Então, eu deixava que eles viessem para minha casa, né? Parecia, assim, uma escola de tanto adolescente que tinha lá, né? E aí, eram músicas que nem sempre a gente gosta. Eles gostam muito do funk, né? E não são músicas próprias para a gente ouvir. Mas se eu deixasse na rua, ele ouviria de qualquer forma. Sim. Então, eu deixava que fosse dentro de casa, desde que não houvesse muito palavrão, podia ser dentro de casa. E o que eu via me chamava muita atenção. Você tem que conhecer o seu próprio filho e ele tem que ser o seu filho, dentro ou fora de casa. Algumas meninas, elas apareciam vestidas dos pés à cabeça. E assim que elas entravam em casa, aquela calça virava um mini shorts, aquela blusa de frio era um top por baixo, e era assim que elas eram. Mas por quê? Porque a mãe não podia ver a filha saindo de casa com aquelas roupas, né? Então, eu sempre disse para os meus filhos, sejam os mesmos na minha frente e nas minhas costas. Se você tiver que beber, beba na minha frente, porque eu vou saber o que você está bebendo. Eu vou falar para você, olha, experimenta, mas isso faz mal. Agora tem agora a gente tem o pod, né? Cigarro que eletrônico. As crianças ficam fumando, os adolescentes fumam. E a minha filha mais velha tem uma tabacaria, né? E o de 17 anos fumava. Teve um dia que ele estava ali fumando e ele sentiu muita dor nas costas, muita. E eu sempre falei, olha, quer experimentar? Experimenta. Isso não faz bem. Mas quando você nega, é a mesma coisa que você falasse, vai lá e faz. Então, eu deixei experimentar e ele teve essa dor nas costas, ele nunca mais fumou. Ele nunca mais fumou. Então, às vezes, o você negar, o você proibir, é pior do que você falar, olha, experimenta que eu estou aqui com você. Nossa, né? É meio que ser parceira, né? Tem Parceira ali do seu filho. Porque foi o que você comentou agora, né? Quando ele não é a mesma pessoa dentro de casa e na rua, né? Você não sabe quem é ele lá fora. Não sabe. Nossa, isso é muito interessante, um ótimo aprendizado mesmo, Fá. Porque assim, eu nem cheguei a passar, mas hoje em dia a gente vê muitos pais sendo até meio que inimigos do filho ali, né? Que daí criam problemas, invalidades, depressão, tem muitos casos. Mas você tendo essa parceria e podendo, por exemplo, olhar, né, de perto. Então, isso, ó, não é legal, entendeu? Faça assim, que vai ser diferente. Não querendo impor pra ele, né? Ou deixando ele confuso, ou ser outra pessoa na rua. Isso foi muito legal. Algo que eu aprendi também, e não faz muito tempo, e eu acho engraçado porque a gente ouviu isso dos nossos pais, mas não é uma cultura nossa. Mostre ao seu filho o caminho que ele deve andar e ele seguirá o melhor caminho. Então, o meu filho tá bravo comigo porque eu obriguei ele a ir a frequentar o espaço cristão onde eu frequento hoje, né? Mãe, eu não quero, eu não gosto. Eu falei, você não precisa gostar. Um dia você vai me entender. Por quê? Porque começa a namorar e aí, querendo ou não, não dá para negar, hoje o sexo está escrito, está em qualquer lugar, a internet está aí para quem quer ver.
E eles estão fazendo. O que eu posso dizer é, use camisinha. Mas a gente sabe que isso nem sempre é feito, né? E aí eu falei para ele, para que uma família não comece num qualquer de repente, né? Porque depois a responsabilidade é grande, é grande. Não dá para você simplesmente ir lá fazer e esquecer essa criança, né? E você perde a sua liberdade, você perde o que você teria para o seu momento, né? Então, se eles entenderem que cada qual tem o seu momento e a sua hora de ser feito, vai ser muito mais fácil, muito mais leve, e ele vai aproveitar muito mais a vida, né? Sim. Então, eu estou levando ele de volta para a igreja, para que ele conheça um caminho onde você pode tudo, mas nem tudo te faz bem. Muito bom mesmo, Fá, de verdade. E uma das perguntas que eu separei aqui também que eu queria trazer para você, Fá, é sobre o seguinte. Hoje a gente vê muitos casos de mães atípicas no mercado de trabalho, elas estão lá, né, trabalhando, e hoje você é empresária, então é um pouco mais flexível, sua agenda, os seus horários, né, não que é fácil, porque claro que não, né, gente, esposa, empresária, embaixadora de projetos, então assim, muita coisa, não é fácil, mas eu queria saber assim, os desafios que as mães atípicas sofrem hoje no mercado de trabalho. Falar um pouco também das mães, não só, assim, a gente sabe da família ali, dos pais, né? Mas a mãe enfrenta porque ela tem que estar ali do lado, né? Tem que estar acompanhando. Eu queria saber, assim, os desafios, o que você acha disso? Então, como você mesmo disse, para mim, hoje é muito mais tranquilo, porque eu consigo simplesmente desmarcar uma agenda, ir para a escola, levar uma roupa porque ele se sujou. Eu consigo essa movimentação e, de qualquer forma, eu tenho o Fernando, que me ajuda muito. Mas eu estava conversando com uma amiga e também cliente, e aí ela me disse, Fabiana, eu trabalho a noite toda. Eu levo o meu filho para terapia e não vejo evolução nele. Ele é autista grau 2 de suporte, ele ainda não é alfabetizado e ele está sem TO. E a clínica quer que eu vá de manhã, só que eu tenho um outro filho, então eu trabalho a noite toda. O meu filho mais novo vai para a escola de manhã, então eu tenho que estar em casa para preparar o almoço, para levar o outro para a terapia. Eu não consigo levá-lo de manhã também, né? E aí eu fiquei imaginando, gente, como é que faz? Que horário dorme essa mãe? Como que vê a evolução dessa criança, né? Então precisa de ter um olhar diferenciado para essas mães, um cuidado maior, né? E as mães, muitas vezes, elas não conseguem sair para trabalhar, porque realmente elas precisam estar com a criança, né? Tem que acompanhar. Porque o Matheus, apesar de ser um autista grau 3, hoje ele é funcional. O Matheus, ele vai para qualquer lugar, ele consegue se comportar, ele sabe o que é certo, o que é errado, mas a gente sabe que tem crianças com o autista, como autista, com uma deficiência muito maior de locomoção, de fala, né? Que precisa ter o acompanhante em tempo integral. Então, é muito mais complicado. É complicado, né, Fá? E você, como empresária, eu queria também que você trouxesse aqui para as empresas também, e como, né, vive essa maternidade, na sua opinião, assim, algo que as empresas poderiam melhorar para acolher essas famílias atípicas? Não tem. Não tem o que fazer, porque o empresário, ele precisa manter a empresa dele, ele precisa daquela pessoa para entregar o resultado. A escola tem o papel dela, também não tem o que ser feito, né? Então, a clínica seria a opção, mas ainda assim não resolve. Mas tem algo que pode ser feito, não é pela empresa, não é pelo plano de saúde e não é pela clínica. Mas a gente vai chegar lá. Que legal, muito bom. E para a gente passar aí para o próximo bloco também, para trazer sobre novos projetos, assim, eu queria que você pudesse deixar algo, se existe algo, né, na verdade, que você pudesse compartilhar com as pessoas, que elas entendessem sobre a maternidade atípica. Tem algo, assim, que você tem vontade de compartilhar para que as pessoas entendessem mais sobre?
Respeito. Eu vou dizer que lá atrás, e hoje, se não fosse o autismo tão conhecido, o Matheus seria enxergado como aquela criança desobediente, aquela criança difícil de lidar, aquela criança sem educação, né? Esse seria o Matheus nos tempos antigos, se não fosse o autismo. Só que essas crianças, muito mais que as crianças, os pais precisam entender que eles têm regras e eles cumprem essas regras. A criança autista, ela precisa de uma educação diferenciada, acompanhado da educação dos pais. Porque muitas mães entendem que a criança autista é diferente e precisa ser tratado diferente. Precisa ser mimado, precisa ter um aconchego maior. E não, gente, elas são muito mais espertas e muito mais rápidas do que a gente imagina. Então, trate a criança autista como você trataria uma criança normal. Não faça diferença dela. Entenda a necessidade, mas se molde a uma realidade de crescimento, né? Porque você vai ter que crescer com o seu filho, você vai ter que enxergar as dificuldades e as necessidades, mas se você for regrada, se você tiver uma educação diferenciada, você consegue a melhoria dela. Que bom. Fica como lição, né? Educação, respeito. Sim. Isso é muito bom, Fá. Muito bom mesmo. E pra gente ir caminhando pros finalmente aí, a gente quer compartilhar. A Fabiana trouxe aqui pra gente, na verdade, a ideia de um novo projeto que uniu, na verdade, né? Tudo isso que ela trouxe. O lado empresária, o lado mãe, o lado humano, que ela consegue hoje absorver o acolhimento das famílias e tudo mais. E uma novidade aí que eu queria que você trouxesse pra gente é falar um pouco sobre o projeto Crescer, né? Que quando você até nos procurou, porque você falou, cara, eu queria muito, assim, poder compartilhar, foi um prazer, né, esse convite aí, e eu quero muito falar um pouco sobre o projeto Crescer. E aí eu queria que você falasse como você se tornou embaixadora disso, como que surgiu esse olhar social. Vamos lá, então. Na verdade, é algo que me deixa muito, muito feliz. Foi um sonho, de novo, né? A menina sonhadora. E eu entendi a necessidade do Matheus e vi que a dor que eu tenho é a dor de outras mães, é a necessidade de outras crianças também. E eu fiquei me perguntando como é que a gente faz para mudar isso? Qual é o cenário? Qual a resposta? Não existe. O que essas crianças precisam? Na escola, alguns têm acompanhante, AT, né? Mas a professora não dá conta de 30 crianças com mais 1, 2, 3 autistas dentro da sala de aula, né? E o meu maior medo. Hoje eu estou aqui e consigo auxiliar. Eu estou ao lado do Matheus e, é claro, mãe é uma leoa. Ela vai com garras e dentes para defender a sua presa. Mas e se eu não estiver? E se o Fernando não estiver? O Matheus hoje ele não sabe ir ao banheiro sozinho. O Matheus não sabe se trocar sozinho. O Matheus ele não tem a coordenação motora, a escrita fina boa. Então ele não se veste sozinho. E mesmo fazendo o acompanhamento na clínica, ele ainda não consegue fazer essas atividades sozinhos. Mas essas crianças, eu preciso prepará-las para o futuro, para viver em sociedade, para viver sozinha, né? Porque ninguém vai querer acompanhar elas para o resto da vida. E foi aí que me veio a ideia e eu fiz um grupo no WhatsApp com algumas terapeutas. E aí cada um colocava a sua ideia, e eu mostrando a minha ideia, o que é que eu buscava, o que é que eu queria. Eu falei, gente, a gente precisa atender essa criança, atender esses menores. E aí uma delas falava assim, mas a gente precisa ter o espaço tem que ser assim, tem que ser assado. Mas eu preciso de material. Tem específico para TO. É muito caro.
E aí eu comecei a pensar. Quando eu vi o Matheus lendo, onde eu só tinha uma terapeuta, uma mesa e uma vontade, além da criança, eu falei, eu não preciso de muito. E aí eu continuei com o projeto, com as ideias, mas eu diminuí o grupo. Eu tirei algumas pessoas. Porque quando você fala da ideia, todo mundo quer estar lá. Mas ninguém quer iniciar. Mas se der certo, eu estou aqui. Sim. Né? E aí uma terapeuta olhou para mim e falou, Fabiana, eu posso te falar uma coisa? Eu falei, claro. Ela falou, o sonho é seu, a ideia é sua. Não espere que os outros iniciem por você. Começa. Naquele momento eu entendi que eu não tinha nada, mas eu precisava de tudo. Eu precisava começar. Então eu achei o espaço e parece que foi obra divina, porque o espaço já era uma escola, então ele já tem toda a documentação preparada. Tá? Uhum. A gente tem o grupo de terapeutas, né? As pessoas que realmente querem ajudar e fazer parte desse grupo. O projeto Crescer, nós vamos atender crianças em média de 2, 3 anos até os 15 anos, porque a ideia é que esses jovens, esses adolescentes, eles tenham uma atividade voltada já para o mercado de trabalho. Né? Porque muitos deles já são funcionais. Uhum. Né? Então, nós teremos lá atividades voltadas para o crescimento e para a vida social dessas crianças. Né? Então, eles vão aprender a ir para o mercado, a ir para a cidade, a andar de ônibus, né? Quando devo falar com um estranho ou não. Né? Tudo aquilo que dentro de casa a gente não sabe como fazer, porque eu não sei ensinar o meu filho a se vestir. Eu, como mãe, não consigo pela dificuldade que ele tem. Mas eu entendo que um profissional estudado, capacitado, com atividades de brincadeira, consegue fazer com que ele se vista. Né? Então, o que nós vamos proporcionar é um contraturno escolar, onde essa mãe vai poder deixar essa criança e ela vai sair de lá pronta para viver em sociedade. Mas é claro que eu não posso fazer isso com a criança se eu não atender essa mãe. Se eu não conseguir entender a necessidade da mãe, dessa família e dessa criança. Uhum. Porque o que acontece na clínica, essa criança ela chega lá e aí ela faz 1 hora de terapia e o terapeuta olha e fala assim, olha a evolução do seu filho, ele está muito bem, ele consegue fazer. Quando vai para casa, é outra criança. Por quê? Porque os pais não sabem como lidar, não sabem como fazer e como aplicar aquela demanda. E tem toda uma rotina, tem uma regra a ser seguida. Né? Então, a gente vai ter essa atividade para os pais. E tem ainda, não se fala, ninguém comenta, mas eles existem. Os autistas adultos. Lá no escritório, chegou uma cliente para trocar o plano de saúde dela. Tá? Então, é uma pessoa de 37 anos, onde ela veio de São Paulo para Jundiaí, não conhece o pai. Ela era tratada como esquisita e diferente pela família. Ela só tinha a mãe ao lado que faleceu. E aí ela me procurou e, a princípio, ela não falou que ela era autista. E aí ela começou a falar que ela fazia um atendimento em uma certa clínica, mas ela não estava vendo melhoria, ela estava se sentindo sozinha e tal. E aí eu fui conversando e eu expliquei para ela, olha, se você trocar o seu plano, você vai ter 6 meses de carência, você vai ficar um período sem plano. Vale a pena? As clínicas, elas são todas iguais. Né? Você não consegue pagar o particular, que realmente vai te dar um resultado? Ela falou, Fabiana, eu não consigo, eu sou sozinha. Você tem algum grupo? Aí eu contei para ela do Matheus, que eu era mãe atípica também. Ela falou, você conhece algum grupo? Eu falei, olha, tem o grupo de mães atípicas. E ela entrou nesse grupo. Só que é um grupo de mães atípicas. A dor é a da mãe. É diferente da pessoa atípica. Né? Porque ela não tem essa facilidade de fazer amizade, de conversar, de se enturmar. Então, a ideia do projeto Crescer é atender as crianças, as mães, as famílias,
mas também os adultos atípicos. Já vê um longo prazo. A longo prazo. A longo prazo. O sonho é grande, então. Muito grande. O projeto, ele é grande. Nós vamos iniciar pequenos, né? A gente vai conseguir atender, eu acredito que de 30 a 40 crianças, né? Pensando que essas crianças ficam período da manhã e período da tarde, né? O dia todo. Mas a gente sabe que algumas ainda vão manter a terapia, porque é importante sim, e em alguns casos necessários, né? Mas em outros casos, essas mães vão ver que a evolução da criança não depende de tantas terapias, mas do modo de como é feito o acompanhamento. Porque o acompanhamento, né? E qual que é a ideia? É que dentro de cada sala não vai ser uma atividade 1 a 1, terapeuta-criança. Porque quando a criança está na frente de um adulto, ela age de uma forma. Mas se ela estiver num grupo de crianças, né? Então, serão grupos de 4 a 5 crianças por sala. Dentro dessa sala, nós teremos uma psicóloga, uma terapeuta e uma AT. Porque enquanto a AT acompanha as crianças, né? Ajuda no necessário, a terapeuta ela vai estimular aquela brincadeira, né? Aquela atividade, e a psicóloga ela vai olhar, no geral, como é que as crianças estão lidando com aquela situação. E aí a gente vai entender o que é que essa criança precisa, aonde ela demanda mais. Ela tem dificuldade na conversa, ela tem dificuldade na escrita, ela tem dificuldade na fala. E a ideia é fazer o acompanhamento, levar isso para os pais e levar para a escola ou para a clínica, porque aí cada um vai saber como trabalhar essa criança melhor. Sim. Percebe que o resultado vai ser um resultado maravilhoso para a criança e para a família? Um resultado mais significante ali, muito. Né? É como se a gente pudesse falar até na prática, né, Fá? Pouco mais na prática mesmo, para ela conviver ali, para ela saber das diferenças, como se comportar. Isso é muito bom, muito bom. E falando desse projeto social, Fá, eu queria até que você pudesse pegar esse espaço para comentar com as pessoas como que vai ser a parte de negócios mesmo desse projeto, assim, que, querendo ou não, acaba sendo um negócio. Vocês estão contando com apoio? Como que ficou isso? A ideia principal seria abrir uma ONG. Uma ONG, depois a gente cogitou a ideia de uma OSC, né? Mas se eu abrir uma empresa desse tipo, eu vou ficar sempre na dependência da ajuda das empresas. E se não acontecer? Porque o projeto é tanto para as mães, para as crianças, mas para os terapeutas também. Porque imagina a cabeça desse terapeuta, porque ele não vai lá só atender essas crianças atípicas, o que já é difícil. Ela tem uma casa, ela tem uma família, e às vezes ela tem uma criança atípica dentro de casa. Sim. Né? Então, quando você pensa em saúde mental, você fala qual é o tipo de local que eu vou oferecer. Então, tem que pesar muito na balança. Eu quero terapeutas que eles não vão trocar o projeto por uma outra clínica que pague R$10 a mais. Ele vai estar bem, estar confortável, dar o melhor dele e receber por isso também. E se eu estiver contando só com a ajuda das empresas, eu não vou conseguir. Pode ser que seja mais difícil, né? Então, se eu repassar todo o custo para essa mãe vai ficar inviável. Porque eu fui pagar particular para o Matheus e a gente estava gastando no mínimo R$5.000, sem fazer todas as terapias. Eu não consegui manter. Eu tirei, porque o peso é alto, o custo é alto. Sim. Então, o projeto Crescer, ele tem a ideia de oferecer qualidade, atendimento, custo acessível, e por isso eu optei por abrir uma empresa tradicional, tá? Então, o projeto Crescer, ele vem como uma empresa tradicional, mas para que eu não pese para o responsável, eu vou contar sim com a ajuda dos empresários, a ajuda de pessoas que queiram e que tenham filhos autistas e que possam nos ajudar para que a gente consiga colocar isso na balança e oferecer o melhor. Muito bom.
Muito bom. E fica aí como alerta, né, para as pessoas que estão acompanhando também, que as portas estão abertas para o contato, né, com a Fabiana aqui, para falar também sobre o projeto, conhecer, né? É algo que vai se iniciar ainda, mas que está em andamento, né, Fábio? Já está em andamento, sim. A ideia é que inicie ainda este ano, eu espero. Não quero parar no mês de dezembro, porque é quando as mães mais ficam desesperadas. E agora, para onde eles vão? Porque a escola já está de férias, a clínica está de férias, mas a mãe precisa trabalhar, né? Sim. A mãe não tem com quem deixar. Então, vai ser um contraturno escolar que vai funcionar, vai parar aí no período somente de festas, mas em dezembro ele estará funcionando normal. E o que me fez pensar em tudo isso, né? Fabiana, mãe, empresária e corretora de seguros. Se eu faltar, como é que o Matheus vai se manter sozinho? E aí eu lembrei que eu tenho, ainda assim, a segurança do seguro de vida. Uhum. Você que é mãe atípica, tem um seguro de vida? Se você faltar hoje, a pessoa responsável pelo seu filho vai ter condições de manter o seu filho? O seguro de vida também é pensado nesse sentido. Então, uma outra dica muito importante é faça o seguro de vida. E não é porque você vai morrer amanhã ou depois, mas é porque você vai deixar uma garantia de que o seu filho terá qualidade de vida. Nossa, e esse foi o que mais tocou, assim, para você começar esse projeto? Esse pensamento de, se eu faltar, eu vou conseguir deixar o Matheus bem amparado. Sim. Foi olhar para ele e ver como é que ele vai fazer sozinho nesse mundo que está difícil, nesse mundo onde as pessoas julgam, né? E quando você encontra, você olha e fala, que pessoa difícil, que pessoa que não para, né? Então, eles precisam ter esse amparo enquanto crianças para que eles tenham um futuro um pouco mais agradável. Muito bom mesmo, Fá. Já caminhando para os finalmente aqui, o papo tá muito bom. Até vale um segundo episódio, porque é tantos assuntos pra gente falar, né, Fá? E futuramente também, eu até me prontifiquei aqui, falei com a Fabiana sobre isso, dela ter o podcast dela também, gente, para conectar mesmo com as mães, para trazer o assunto, né, para as mídias, querendo ou não, fica só mesmo com informações vazias, sem fundamentos. Então, no futuro, quem sabe a gente não tá lá no projeto gravando e mostrando para as pessoas, né, Fábio? Com certeza, eu vou ficar esperando por esse momento. Que legal. E sobre o propósito, você acha que você encontrou esse propósito ou você acha que você construiu ao longo da vida? Porque como que foi isso, assim? Eu entendi a necessidade e não existe um local, não existe hoje pessoas que tenham esse cuidado com essas crianças atípicas e nem com os adultos e muito menos com as mães. Então foi depois. Que legal. E aí também agora eu quero falar um pouco sobre a Fabiana, né, sobre a mulher aí, empresária. E eu queria saber, Fá, o que te motiva a continuar crescendo todos os dias, inovando? Compartilha aqui um pouco com a gente. Fabiana ama gastar. Nossa, isso motiva mesmo. Amo comprar. Então, para que eu venda, para que eu trabalhe, o meu motivo é comprar, é crescer, né? Então, quando eu estou consumindo, me vem a ideia de que eu preciso trabalhar mais. Porque se eu não tenho o que pagar, se eu não tenho aonde gastar, por que é que eu preciso trabalhar? Por que é que eu preciso sair de casa todos os dias e enfrentar um leão por dia? Né? Então, o meu propósito hoje é poder viver bem, oferecer para os meus filhos aquilo que eles me pedem, aquilo que eles gostariam de ter, aquilo que eu na infância não tive, né? E poder ajudar. A gente consegue ajudar outras pessoas nesse momento, né? Se eu tenho trabalho, se eu tenho dinheiro. Nossa, muito bom. Nada que um boleto não motive a gente, tá vendo, gente? É verdade, viu? E falando sobre a parte empresária, assim, tem algum hábito que você faz para desligar o empresário, o profissional, que você possa compartilhar com a gente também, Fá? Massagem. Gente, é como se tirasse o mundo de cima da gente e eu renascesse.
né? Então, quando você faz uma boa massagem, você faz uma acupuntura, o seu dia muda. Não sou a fã de academia, apesar de precisar, né? Mas a massagem vale a pena. Nossa, que maravilha. Meu Deus. E já deixa um conselho aí, Fá, para quem quer começar a empreender, para quem quer ter um negócio, porque assim, você tem esse know-how para falar pra gente. Então, deixa um conselho aqui pra gente também. Primeiro você sonha, depois você não desiste dele por nada. Boa, boa. Isso mesmo. E já que você falou de conselho, né? Eu queria saber, assim, quais são os próximos planos também para a parte empresária? O que a gente pode esperar de você? Porque o projeto social, a gente já sabe, tá em andamento, vai acontecer. Mas e para a parte de negócios, de business aí, eu queria saber de você. No mercado mesmo, quais são os próximos planos? Bom, a gente procura crescer, né? Uhum. Hoje eu quero ter profissionais especialistas em cada área de seguros dentro da própria corretora, né? Porque aí você consegue atender o cliente presencialmente, então eu posso oferecer para o cliente aquela visita, aquele cafezinho com um especialista, né? Então a nossa ideia é crescer e aumentar também o time de consultores de planos de saúde, né? Porque aí eu vou conseguir atender mais pessoas, mais clientes e oferecer o melhor resultado para eles. Ótimo, maravilha, Fá. Isso mesmo. Eu espero, desejo, na verdade, né, todo sucesso aí, que eu sei que é garantido. E fala um pouco também da corretora, da Portela. Fala para o pessoal que está em casa, onde vocês ficam, quais são os planos, como que vocês atendem. Então, vamos lá. A Portela também vem com novidades aí, né? Até o final do ano vão acontecer muitas mudanças, tá? Tem uma operadora que vem vindo firme junto com a Portela para crescimento, com produtos novos, com muitas novidades aí para a gente tá trazendo para esse cliente, tá? Quem hoje pensa em Portela, nós estamos nas redes sociais, no Instagram, tem o Facebook da Portela. O nosso prédio físico está na esquina da Messina com a Rua Bom Jesus de Pirapora, aqui em Jundiaí. Nós estamos nesse ponto, já vão fazer 6 anos, né? Então, era uma corretora pequenininha, numa porta de garagem, e hoje nós temos várias salas dentro da corretora, né? Um espaço bem agradável, bem gostoso. E convido você que está pensando aí no seu plano de saúde, no consórcio, para fazer aí um investimento, está precisando fazer o seguro de carro, de casa, o seguro residencial, o empresarial ou o seguro de vida, procura a Portela que nós temos um especialista para atender você. E por que as pessoas devem procurar a Portela? Por que o cliente deve procurar vocês lá, Fá? Porque hoje nós temos dentro da Portela todas as seguradoras. E eu não vou levar para você o maior custo, porque me atende. Eu vou levar para você o custo que atende a sua necessidade, desde o produto até o valor. Maravilha, maravilha. Eu acho que você conseguiu trazer tudo, assim, abranger muito aqui nesse podcast. Foi muito agradável. Nossa, eu poderia ficar falando horas aqui, porque é um negócio que eu vivi, né? Então, assim, querendo ou não, é uma aula, assim, Fá. Muito obrigada. Queria te parabenizar, na verdade, por tanto tempo de projeto, por tanto tempo de casa, porque a gente sabe que não é fácil ter que ficar com a parte comercial, administrativa, pós-venda, tantas situações, né? Tantos setores ali para comandar e você está no mercado há muito tempo. Então, parabéns por isso. Parabéns para a Portela, né? E caminhando para o final, eu queria que você deixasse, na verdade, um recado para as mulheres, empresários, um recado final mesmo. Não é fácil. Não é fácil ser mãe empresária e eu acredito que muitas pessoas estão passando pela mesma dificuldade que eu hoje e se você conhece alguém, assim como eu, compartilha esse vídeo, esse podcast, para que a gente cresça e para que existam mais projetos com um atendimento diferenciado. Isso mesmo. Arrasou, Fá, adorei. Muito obrigada novamente, gente. Obrigada, Fá. As portas estão abertas para quando você quiser gravar um segundo episódio aí, porque tem assunto, né?
vai ter sim muito assunto, muito convidado e eu fico muito feliz de ter participado. Que bom, Fá, que bom. E agradecer você também, que ficou até o final, que, nossa, pegou todas as dicas, todos os insights aqui. Compartilha mesmo, pessoal. Informação valiosa, importante, que faz sentido, que a gente consegue causar diferença no mundo, né? Então, agradeço a Fabiana, agradeço você que ficou até o final. Curte, comenta. E é isso, até o próximo episódio, pessoal.